Opa, cê tá bom? Nick aqui novamente em mais um vídeo. Para você que não me conhece, nesse canal eu falo sobre você ser um ser especial, você ser um indivíduo, um ser indivisível, que existe e possui sim uma causa, uma razão. Você não tem apenas o processo de viver, mas existe uma causa de você estar aqui, e o responsável por essa seria o Criador, o Pai, o qual por vezes eu falo aqui através de Jesus. Então, essa é a minha função aqui nesse canal, compartilhando meu caminho, aquelas percepções que acabam surgindo. E hoje a percepção que eu gostaria de trazer, ou pelo menos aquilo que de alguma forma eu considero um conhecimento, ou seja, aquilo que eu esteja aprendendo em conjunto com o Pai, e não tendo somente um entendimento, ou seja, aquilo que eu faço exclusivamente por mim, né? Utilizando essa faculdade tanto do raciocínio quanto do pensamento. Outra coisa também que eu acho importante mencionar aqui é que eu classifico isso de forma diferente de muitas pessoas que passaram por essa existência, e é o que para mim parece mais útil ao longo da vida, quando observo as coisas as informações, as palavras que me passaram, ou seja, aquilo que me dá uma forma interna no meu ser, né? O raciocínio, para mim, se processa nesse órgão, o qual a gente chama de cérebro, mas está relacionado apenas à ratio, né, às proporções, às razões. Então, aquilo que eu considero, por exemplo, se eu tenho uma chave aqui, né, se eu tiver uma outra chave, elas podem parecer similares, mas no fundo, elas abrem portas diferentes, a menos que eu tenha feito duas cópias. Ainda assim, seriam dois objetos diferentes, ok? O que eu quero dizer é, tudo aquilo que a gente conhece de algum jeito, o que na realidade tudo que a gente percebe de algum jeito e observa de algum jeito, você consegue processar através dessa rádio, dessas proporções, as imagens que chegam até você. Como que você as compreende? Você pode estar de uma forma assim que eu posso dizer sozinho, sem essa alimentação espiritual, ou seja, sem você ser como o indivíduo qual você de fato é. Como que isso se processa de uma melhor forma? Através do seu coração. Então são dois órgãos. O coração é aquele que está relacionado a essa comunicação direta para com o Criador. Então, esse pensamento, esse processar, o pensamento tanto do ratio, da razão, que são as imagens que estão no seu cérebro, associado ao seu coração, vai dar algo que a gente pode chamar de conhecimento, ok? É assim que eu acredito. É uma forma de eu transmitir isso para que você não tenha tantas confusões como eu já também tive. Então, quando você pega, por exemplo, um dicionário de sinônimos, você vê conhecimento é igual a entendimento. Não, não são. Por isso que você vê tantos problemas. E aí eu uso sempre aqui a figura dessa pessoa que veio aqui em Terra, que a gente acredita, que a gente chama de Jesus, Jesus o Cristo, ou seja, aquele que não, o não poderia falar assim Messias, né? Mas aquele que é ungido, tá legal? E ele vem nos mostrar parte dessas informações. Então, quando ele fala que existem os homens duros de coração, né, são aqueles que vão usar essas imagens, esses rátios, essas proporções que estão em suas cabeças, em seus cérebros, mas eles em si não são espíritos que estejam preparados para essa comunicação para com o Pai, porque é necessário passar pelo coração. Por isso que ele falava homens duros de coração. E quando a gente observa esses homens duros de coração, existem diversos erros que por vezes são intencionais, outros não, porque vivemos em si uma certa ignorância, somos seres totalmente limitados, né? Ainda que Jesus fale que o homem, no homem há a luz, essa luz da vida, observando esse caractere físico qual possuímos agora, nesse instante, porque se você está tendo esse processo de viver tal como eu sou, você tem esse limite, a pele, todos esses sistemas que a gente possui aqui, isso de algum jeito nos limita nossas ações, os nossos potenciais de ação, o potencial de ação que nós possuímos. E isso é normal. Isso faz parte desse processo qual estamos vivendo. Enquanto você tem esses limites, de algum jeito você é um ser imperfeito. Por quê? Você tem uma forma que não tem a sua completude por total. Você tem o que é necessário para que você viva agora, nesse instante. Poucos de nós entendemos nossa origem e o nosso destino. Vão existir diversas complexidades ao longo da nossa existência. Cada um tenta explicar de acordo com as suas experiências. Outros não têm, não, como que assim eu posso falar? Eles não gostam de elaborar, não gostam de usar o coração, muito menos o raciocínio. Então, o homem, ele possui esse potencial de ação. O homem, ele possui potencial de ação. Ou seja, ele pode agir, ele pode se movimentar, porque ele possui aquela capacidade, mas muitas vezes ele não vai
Não vai usar essa capacidade. E é como, imagina um carro. Eu sei que eu não estou usando agora um exemplo natural. Estou usando um exemplo que de algum jeito está relacionado a uma invenção humana. Mas por quê? Porque por vezes o homem ele se espelha o que é natural. Ele, na realidade, ele copia o que é natural e traz para essa mecanicidade, essa coisa material. Então, vou dar esse exemplo que talvez fique mais fácil de você entender. Se você tem um carro, imagina uma Ferrari, que muitos gostariam de ter uma Ferrari, aquela Ferrari vermelha. Adianta você ir somente na concessionária, você querer comprar aquela Ferrari e você ter aquela Ferrari, mas você não ter a gasolina, na realidade o combustível, e você não ter a bateria. Ela tem um potencial de ação, ela pode se movimentar muito, mas se você não tem a gasolina, na realidade o combustível, e você não tem a bateria, e aí? O que adianta você ter aquela Ferrari? Deixar guardadinha na sua garagem? Para que o outro vá lá e ele coloque o combustível e a bateria? Será que vale a pena? Será que isso é o mundo real? A meu ver, não. A meu ver, se você tem condições, e não tem problema nenhum você ter a sua Ferrari, mas se você tem aquela Ferrari, você vai querer colocar ela para se movimentar, para descobrir qual o potencial de ação daquela Ferrari. Quando você faz isso é porque de algum jeito você possui uma energia. E que seria essa energia para a Ferrari? Seria tanto a bateria quanto o combustível. Então temos a força. Força é o potencial de ação. É tudo, todas essas potências que nós possuímos como ser humano. Qualquer indivíduo que tenha sido criado pelo Pai, pelo próprio Deus, ele possui uma força, um potencial de ação. Agora, e a energia? Como é que faz? Observa o seu dia a dia, como que as coisas se processam. Se você deixar de beber água, se você deixar de se alimentar, você começa a ficar feroz, porque você está esgotando, de alguma forma, as suas energias. E se você não dormir, o que vai acontecer? Cara, você vai dar pinote. E possivelmente, se você tentar fazer isso, não vai conseguir, você vai desmaiar, porque é necessário. É necessário que você recarregue suas forças? Não, suas energias. Aquilo é o combustível. E o que seria essa força? Sua força, essa força vital, sua força dessa existência que você possui, que está incumbida desde a sua existência, o início ali desse processo que você tem aqui como indivíduo, que você começou esse projeto, que não foi você necessariamente que quis ter, mas Deus lhe permitiu existir. Por isso que é tão bom, porque você recebeu o presente da vida. Então quando você recebe o presente da vida, quando existe esse sopro de vida, e você passa a existir, você possui uma causa, porque Deus assim quis que você estivesse. Você tem esse funcionamento, esse processo que necessita desse potencial vital, essa força vital, esse potencial de ação. Isso está relacionado a toda a sua existência enquanto você estiver aqui. E mais que isso. Porque se você existe antes e para onde você vai, também você vai continuar existindo. Lógico, diante das circunstâncias atuais, até o retorno de Jesus, porque Jesus ele fala sobre esse momento, sobre o seu retorno, e aí são papos para os outros vídeos, ou a tua própria consideração sobre o que você lê em relação às escrituras. Mas, a partir do momento que você está aqui, eu aqui estou como Nick, então houve um momento que eu era um bebê, hoje eu estou aqui na meia-idade, e eu vou envelhecer, se assim for da vontade do Pai. Durante todo esse processo, existe algo, um potencial de ação em mim, que me foi dado de presente, não somente a minha existência, mas a possibilidade de agir, a possibilidade, potencial de ação é o potencial de movimento, a poder me movimentar. Será que você se movimenta? Quantas pessoas ficam meditando? Fecha os olhinhos. Estou meditando. O mundo aqui explodindo aqui fora, e ela está meditando, e ela acredita que ela vai se elevar transcendentalmente. E o mundo aqui fora está explodindo. Ela não está observando a realidade. E quais são as coisas que de verdade, em fato, ela deveria prestar atenção? E aí quando você entende que existe potencial de ação que lhe acompanha desde o início até o fim dessa existência, e possivelmente mais do que isso, mais esse potencial de ação que eu falo aqui nesse corpo físico, igual a Ferrari. Todos os dias
você é recarregado? Quando você dorme, quando você se alimenta, quando você se instrui. São diversas formas de você se recarregar. Recarregar as energias. Força é diferente de energia. Mas um dicionário seu de semântica, de sinônimos, força é igual a energia. Oh, que lindo! Será que é? Será que a forma que de fato você encontra as respostas que lhe apresentam são verdadeiras? Será que você meditou sobre elas? Então quer dizer que numa Ferrari ela tem aquele potencial de ação, ela não, né? Alguém vai conduzi-la, mas quando ela se movimenta, aquele potencial de ação que ela possui, se ela não tiver aquela energia, ela não faz isso. Mas espera aí, força é igual a energia, ela já possui já esse potencial, ao mesmo tempo quando ela coloca aquele combustível também é força. São duas coisas diferentes. Lógico que você pode nomear isso de diversas formas. Como nomearam isso de diversas formas, talvez você não tenha prestado atenção numa coisa chamada história. Na história, se eu pudesse assim sintetizar, é uma briga sobre etimologias. O que eu quero dizer? Existem palavras, essas palavras possuem é o signo, sim, são as próprias palavras, possuem seus significantes e seus significados. O que eu quero dizer é, cada palavra, ela possui uma força em si, um potencial de ação. E cada palavra, de alguma forma, ela exerce esse movimento, esse potencial. Mas e se essa palavra está sendo ressignificada? O que acontece ali? Será que de fato aquele signo que representa, é representado por essa palavra, ele de fato é o que é? Ou ele deixa de ser o que é? Quando falaram lá para você, lá no coleginho, que Aristóteles, se é que falaram isso para você, mas de algum jeito falaram que o homem é um animal racional. Aí você, cara, eu sou um animal racional. Porra, eu sou um animal racional. Você é um animal? Você realmente se considera um animal? Porque raciocinar talvez você nem sabia explicar antes desse vídeo, que vem do ratio, da proporção, da imagem. Se você pega, por exemplo, aqui tem uma florzinha. E aqui tem uma simbologia, a representação de Jesus e a ovelha. São dois signos diferentes. Você consegue compreender? São duas imagens diferentes. Você consegue compreender? Isso aqui é uma florzinha, pequenininha. E esse aqui é um quadro com uma imagem de Jesus. Você consegue criar semelhança entre ambos? Não, porque aparentemente é diferente. São imagens diferentes. Vai lhe proporcionar proporções diferentes, rátios diferentes. Então você é um homem que raciocina. Se você pega uma outra que é muito parecida, para você é igual. Nossa, essas duas flores são iguaizinhas. As florzinhas bem bonitinhas são iguaizinhas. Não são. Elas são diferentes. Elas são semelhantes. Possuem características semelhantes, mas são diferentes. Mas na hora de você falar, você falou igual. Ou na hora de você pensar, você pensou igual. E por que você não usou semelhante? Porque talvez o semelhante não seja importante para você ou não venderam a ideia do semelhante como se fosse algo importante. A etimologia da palavra. O estudo da verdade relacionada a essa palavra. Quando você pensa no método matemático, o método matemático fala que 1 mais 1 é igual a 2. Só que elas são diferentes. Porque foram criadas em momentos diferentes. Existiram em lugares talvez até um do lado do outro, mas as suas origens são diferentes, ainda que sejam semelhantes. A matemática lida apenas com o processo quantitativo, não qualitativo, que estaria relacionado ao porquê disso aqui. Mas quando você fala que você é um homem racional, até caiu, bateu a porta ali. Quando você considera que você é um ser racional, um animal racional,
Você está apenas usando o quê? Só o rádio, as imagens. Se você não consegue entender de fato como se processam essas imagens, será que você está usando a razão como você pensa? Ou você está usando como alguém lhe ensinou? E por que como você não busca a verdade? Talvez você tenha as razões distorcidas, porque a única forma de você buscar a verdade não é pelo rádio, não é pelo raciocínio, é com seu coração. Por isso que existem homens duros de coração, porque passa por outros meios de observação da verdade que não exclusivamente pelo método matemático. Existem diversas formas de você buscar a verdade. Uma delas é você se aproximar através desse método matemático, mas ele não é o único método. Existe um método filosófico, tal como eu estou fazendo aqui com você. Quando você busca a verdade, você tem que identificar diversos meios para você fazer isso. Mas talvez você não esteja fazendo. E aí, quando você traz para a ideia das palavras, como que eles lhe enganaram ao longo do tempo, e diante disso tudo que eu estou querendo falar aqui, é para trazer uma percepção nova. Uma percepção que eu acabei não comentando muito lá no início do vídeo, mas que agora, dando todo esse ensejo, porque parte disso aqui, que de algum jeito eu estou falando, eu já apresentei em outros vídeos, mas eu quis dar essa abordagem. É sobre o transbordo. Tem pessoas, hoje em dia, na internet principalmente, falam sobre transbordar. Você tem que transbordar. Como indivíduo, você tem que transbordar. E eu falei um pouco aqui de equilíbrio. Dei o exemplo da Ferrari, dei o exemplo da força, da energia. Ou seja, se você tem um potencial de ação, se você tem um potencial, uma forma, um poder de se movimentar, mas você precisa da energia, que é basicamente tudo isso que você se alimenta ao longo da sua existência enquanto você está nesse processo de viver, você tem que, de algum jeito, manter um equilíbrio. Se você estiver desequilibrado, você vai, infelizmente, prejudicar o seu processo de ação. Ao mesmo tempo que, se você aumentar a energia nesse processo, você também pode saturar esse potencial de ação. Tem gente que fala assim, olha, o importante é o que vem de dentro. É a minha força interna. Isso importa. Nada mais ao meu entorno vai importar. Porque se eu tiver uma força interna, eu consigo. Observa a natureza. Observa. De novo, rapaz. Espera aí que eu vou fechar aqui a porta. Retornando. Acho que agora eu consegui fechar tudo certinho. Mas, quando você fala do equilíbrio, esse equilíbrio é necessário através do seu trabalho. Como é que você se movimenta? Como que você percebe essa movimentação ao longo da sua existência? Para que você tenda novamente àquilo que aparentemente é original, aquilo que faz bem para você. Então aquela pessoa que fala, tem uma força interna, e a partir dessa força interna, nada me para. Imagina, observa uma teia de aranha. Se cai aquele indivíduozinho, aquele insetozinho naquela teia de aranha, necessariamente ela fica paralisada. Ela pode ter a força interna que quiser dentro de si, mas se aquela teia que está ao seu entorno não lhe permite sair, ela pode ter a força interna que ela quiser. Ela depende de algo em torno dela para que tire ela de lá. Então, por vezes, você está preso numa teia e você não observa. E parte dessas teias que você não tem observado são os termos que estão ao seu entorno. Você tem que sair dessas teias. Quando você ouve palavras que podem estar permeando dentro da sua existência, fazendo com que você acredite em algo, mas no fundo, não são tão reais quanto parece, são problemáticas. Elas lhe permitem ficar na teia para depois você ser de algum jeito devorado. E, desculpa, a ideia do transbordo está relacionado a isso. Porque quando muitas pessoas falam assim, cara, eu tô bem, agora eu tenho que transbordar. Tenha cuidado. Porque parte dessas pessoas que falam que tem que transbordar, elas já entenderam que elas são seres humanos, ou seja, são indivíduos que estão aqui porque o pai permitiu, ou seja, elas têm um porquê existencial. Mas muitas vezes elas estão apartadas do pai e não demonstram isso. Por quê? Porque a vida delas muitas vezes está atrelada ao mamon, né? Na realidade, ao dinheiro, ao financeiro. Já observou que muitas pessoas que falam hoje sobre a ideia do transbordo não é um transbordo espiritual, mas é um transbordo financeiro? E a minha preocupação de trazer isso aqui para você é porque, por vezes, eu estou vendo isso com uma forma um pouco mais comum.
Ah, então temos que transbordar. Eu sou uma pessoa que é milionária, bilionária. Eu vou ajudar tal fulano, vou ajudar tal fulano, vou ajudar tal instituição, papapá, como se ela fosse aquele que transborda. Não. Se você faz isso, no fundo, não deixa de ser a sua obrigação. Porque se você tem condições de ajudar o próximo, não é que você esteja transbordando. Você está fazendo o que é necessário. Mas se você se coloca no local, eu tenho muito e eu transbordo, eu me coloco como um rei. Eu não sou rei, você não é rei, e ninguém é rei além do próprio rei. Não existem diversos reis. Mas como assim? Eu observei na história que existiram diversos reis. Todos eles, de algum jeito, falavam que eles eram reis, figuras, que foram colocados aqui porque Deus assim o quis. Eles eram representantes divinos. Fazendo o que fizeram. Porque aquele único que, de fato, segundo o seu relato, conheceu o próprio Pai, é Jesus. Então, se você... E aí começa aqui uma certa divisão. Vai depender de quem acredita ou não, quem não acredita em Jesus e aquilo que, de algum jeito, ele acaba explorando através de suas palavras, trazendo para a gente como conhecimento, como aquilo que dá forma. Por isso que aqui eu sou muito claro com você desde o início que eu assumo Jesus como se fosse, como eu acredito que ele é, a forma de explicar Deus, o Pai. Porque ele veio nos ensinar como nós devemos agir um para com os outros, com nós mesmos e para com o próprio Criador, o nosso Pai. Se eu saio dessa métrica, eu poderia explicar de outros jeitos, de outras formas, como muitas pessoas fazem. Eu estou lhe trazendo essa perspectiva. Então, se você assume Cristo desse jeito, talvez você vá me entender. Mas talvez, se você diz que assume, talvez ainda vai ficar complicado, porque você ainda não entendeu o que é Jesus Cristo, porque ele não tem nada a ver com as instituições, tampouco com algumas confusões que nos foram trazidas ao longo do tempo. E o que eu estou querendo fazer aqui é justamente através desse método filosófico, trazer informações para você que possa alimentar o seu coração e não somente o seu raciocínio. Somos seres que existem porque o Pai quis que nós existíssemos. Por isso somos especiais. Temos aqui funções que descobrimos ao longo da nossa existência. Essas funções estão atreladas ao amor, que é o que Jesus nos traz. Amar ao próximo como ele nos amou. Ele se entregou e ele amou. Se você tem alguma rixa com alguém, ele pede para a gente perdoar. Perdoa. Quando você traz este conjunto de informação, busca a verdade porque ela vos libertará. Quando você traz esse conjunto de informação, aquilo que está dando uma forma interna no seu ser, tudo que você observa tem que ser caracterizado, tem que ser observado com outro olhar e não somente o que alguém lhe apresentou porque você acreditou que fosse verdade. Independente seja padre, seja pastor, seja pai de santo e assim vai indo. Qualquer que seja a simbologia que você acredita. Se você crê em Jesus. E aí, quando alguém fala de transbordo, essa pessoa, infelizmente, muitas vezes, não estou falando que todas, preste atenção nisso. Mas observa se essa pessoa começou a se prender no reino do dinheiro. Ter dinheiro não é problema, nunca foi. A questão é, o que você faz com o dinheiro? Também não, necessariamente não. Mas é como você enxerga esse dinheiro. Como que você enxerga esse meio de ação. O dinheiro é apenas um meio de ação. Você pode ajudar o próximo, como você também pode não ajudar. Agora, o que você está fazendo ao longo da sua existência? Se a pessoa ela ajuda o próximo e fica se vangloriando e fala que eu estou transbordando, de fato, por que ela está fazendo isso? Ela está querendo ser reconhecida? Ou ela apenas está utilizando aquele meio porque favorece ela de outras formas? E ela usa aquilo como se fosse uma retórica para lhe favorecer e está enganando outras pessoas nesse meio do caminho. Entenda que dinheiro é um meio, é um processo, é um meio de ação. Aqui, enquanto estamos nesse processo de viver, o dinheiro ele permite determinadas relações, mas ele não pode ser o seu Deus. E isso é importante, porque muitos vão utilizar o dinheiro como se fossem seus deuses. E o pior, existem aqueles que fazem isso e se dizem cristãos. Será que são? Não tem como você transbordar. Tem como você fazer o que você tem que fazer. Imagina se você tem um copo. E esse copo, ele tá vazio. Você pode preencher esse copo. Chega uma hora que aquele copo está na metade, a água. Aquele fluido que você está colocando na água está na metade. Ok, você está em equilíbrio.
E você pode chegar até o talo. Porra, magnífico. Mas quando transborda, para que transbordar? Você fica bebendo água de um copo que está transbordando? Não, porque ele não cumpre uma função de uma forma lógica. Ele cumpre uma outra função que não é a real. Tudo quando a gente fala sobre a busca pela verdade, você tem que atrelar a observação ao que de forma é equilibrada. Você não beberia água num copo que está transbordando. A menos que você queira, caraca, enchei pra caramba aqui, beber na bordinha para não ficar transbordando. Porque não tem lógica você ficar bebendo água de um copo que transborda. Quando você acredita que você transborda, você está se colocando no lugar de Deus. Porque o único, aparentemente, que transborda é o próprio Deus. É o próprio Pai. Porque é ele que tem a possibilidade de criar. Você não tem possibilidade de criar. Você tem possibilidade de olhar, observar tudo que está ao seu entorno, se identificar com aquilo e de algum jeito trabalhar em função daquilo. Por vezes, à medida do conhecimento que você possui, você vai sim transformar determinados processos, mas você não pode criar. Você não é o criador. Você foi criado. O máximo que você pode fazer é inventar, ou seja, algo, o conhecimento, aquilo que eu tinha falado lá no início, o conhecimento lhe é permitido através do coração. Você recebe aquilo, venta internamente dentro de você e você traz aquilo a uma existência física que antes não existia. É só isso, você não criou, você inventou. Mas eu sou co-criador. Não, você não cria em conjunto, meu amor. Você não cria em conjunto. O único que pode criar é o próprio pai. Tá vendo? Duas palavrinhas? Co-criador e transbordo. Duas coisas que você não pode fazer. Mas se você acha que você faz, é porque de algum jeito você está se colocando no lugar do pai. Mas eu só acredito que exista um pai. Nem Jesus fez isso. Jesus, quando foi interpelado, bom mestre, por que me chamas de bom? Se bom é somente o pai. E você acha que você é um cara bom, por isso que você tá transbordando. Puta que pariu. Você é fodão, hein? Caraca. Além de transbordar, você tem que abrir sua própria igreja, porque você vai ter que falar de um outro Deus do que não um real. Se você compreendeu o que eu estou falando aqui, observe que muitas vezes as palavras lhe conduzem para estar distante do Pai. A única forma de verdade, você compreender a verdade, é buscando a verdade. E nem todos estão a fim de fazer isso. No mundo onde as pessoas estão cada vez mais frias e menos amorosas uns para com os outros, sem dúvida, elas vibram mais em entendimentos do que conhecimento. Talvez não seja você. Mesmo porque para um vídeo desse chegar até você, e se você está aqui até nesse momento, é porque há algo interno dentro de você que lhe permite conhecer a verdade, ainda que eu não seja verdade. Ainda que eu não traga a verdade por completo para você, apenas uma mera percepção diante desse caminho que eu tenho atravessado. Mas há algo dentro de você porque possivelmente muitos saíram no primeiro minuto desse vídeo. Buscar a verdade não é para muitos, é para poucos. Por isso que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É necessário buscar a verdade. Talvez você esteja nesse processo. E talvez por isso, tal como Deus me permitiu também conhecer algumas mensagens, essa mensagem tenha chegado ao seu coração e não somente ao seu cérebro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Se você acredita que ele tenha sido importante e outra pessoa gostaria de receber essa mensagem também, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.